Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Dá uma misericórdia aí. Misericórdia. Amém? Então Jesus está falando aqui do reino de Deus. E se eu perguntar a todos aqui, todo mundo vai falar assim: eu quero viver esse reino de Deus. Eu quero estar nesse reino de Deus. Aliás, muitos vão dizer assim: o reino de Deus está em mim. Eu sou um discípulo de Jesus. Eu fui chamado para disseminar o evangelho, a verdadeira semente. Eu sei. Eu também estou nessa vibe aí. Mas Jesus, o próprio Jesus, aliás, nos versículos passados, ele usa, só para você entender, como parábola, o reino como o homem que plantou a boa semente no campo bom, um grão de mostarda, um fermento, e depois ele faz essas alegorias que eu acabei de ler aqui. Mas o que eu chamo a atenção é quando ele fala assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Esquece o escondido, vamos só para o tesouro. Verdadeiramente, você tem buscado esse tesouro escondido, que é o reino dos céus? Será que nós temos aí nos dedicado a buscar? É como o pastor disse aqui, meditando na palavra dia e noite, ou noite e dia. E algo que me chama a atenção é quando em Mateus 3, 2 e Mateus 4,17, tanto João Batista quanto o próprio Jesus, ele fala assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então ele coloca uma palavra que se chama arrependimento antes do reino dos céus. Nada mais é que esse arrependimento é uma condição para que nós herdamos ou vivamos o reino dos céus. E esse arrependimento faz toda a diferença na minha e na tua vida. Amém? E o que seria esse arrependimento? Aquele que roubava não rouba mais. É o vinde como estás, querido. É o vinde como estás.
mas não permaneça como estava, né, William Laborato? É a mudança de vida, é a metanoia, é a renúncia, é a entrega, para viver o quê? O Evangelho, o reino de Deus. Mateus 11:12, ele fala assim: desde os dias de João Batista até agora se faz violência o reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Nós vimos vários homens que foram açoitados para pregar o Evangelho. Leia-se que o reino de Deus nada mais é que a personificação de Jesus Cristo. Leia-se que o reino de Deus é a personificação de Jesus Cristo. Se o pecado veio por Adão, querido, a nossa justificação veio por Cristo. Consegue entender isso? Em outras palavras, vou ser bem claro, vou falar rasgado: Jesus Cristo é o nosso tesouro. Dá para ser melhor, porque não é para mim, é para Deus. Jesus Cristo é o nosso tesouro. Oh glória, tu és adorado nessa casa, Jesus. Romanos 5,17, ele fala assim, ó: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Justificação que traz vida a todos os homens. Mas aí eu te pergunto, olha que coisa legal: justificação que traz vida a todos os homens. Aí eu falo de arrependimento. Jesus Cristo veio e aplacou a ira de Deus. É, pastor? Lembra? Muito interessante. Divisor de água na nossa vida aquele dia. Aplacou a ira de Deus para com a humanidade. Não é a ira do diabo. O diabo não tem poder. Amém? Porque nós somos justificados, lavados, remidos por Cristo. Então, para que eu possa tomar posse desse tesouro, para que eu possa estar com Cristo, a condição é me arrepender, é mudar o meu pensamento. Eu não gosto daquele irmão ali não. E aí? Não vai pôr a mão no tesouro. Não vai pôr a mão no tesouro. O fulano ali falou de mim, eu não esqueço. Tá aqui, ó. Em outras palavras, querido, libera perdão. Amém? Deus sabe por que eu estou falando isso. Libera perdão. Amam os que vos perseguem. Porque galardão há amar aquele que te ama? Jesus falou isso. Isso é uma das renúncias que nós temos que ter como cristãos, para tomar posse do quê? Do tesouro, para estar ao lado de Cristo. E aqui vai algo. Quando eu falo em arrependimento também, eu posso até me arrepender e vir para a igreja, mas aí, que tipo de evangelho que eu estou vivendo dentro da igreja? Será que eu estou produzindo frutos dignos de arrependimento? Será que eu estou sendo sal da terra e luz do mundo? Há um texto que a gente usa muito aqui para fazer a ministração do batismo, que é Mateus 3. No versículo 8 ele fala assim, ó. Na verdade, Mateus 3:2 ele fala: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Aí no versículo 8 ele fala assim, ó: produze, pois, frutos dignos de arrependimento.
O 10 ele fala assim: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Não vou lhe chamar você de crente, porque crente até o inimigo é. Cristão, amados, quais são os frutos que nós estamos deixando aí? Será que o teu fruto é um fruto bom? É um fruto digno de arrependimento? Mas como assim um fruto digno de arrependimento? Sabe aquele irmão que você não perdoava? Dá um abraço nele. Sabe aquele irmão que falou de você, te apontou, escarneceu? Às vezes contou até mentira que ele falou. Às vezes você tem até razão. Mas eu prefiro ter paz do que razão. Eu prefiro ter a presença de Deus, ser templo do Espírito Santo. E não, aliás, aí entra uma coisa muito fatídica dentro das igrejas. O camarada está com a vida toda torta. Aí ele vem, pula, sapateia, grita. Ele pode até ter tido uma visitação do Espírito Santo, mas morada ele não é não. Porque Deus é justo. Deus é justo. E esse mesmo cristão, esse mesmo irmão, com a vida toda desse jeito, todo cheio de apontamento, usando a palavra como janela, não como espelho para refletir os defeitos dele. Aquele cristão que a trave está no olho dele, mas ele está apontando o irmão. Eu te pergunto, você acha que ele vai morar com o pai naquele grande dia? Eu acho que ele vai estar aqui, ó, cortado e lançado no fogo. Infelizmente. Infelizmente. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. João Batista, para quem não sabe, sofreu também uma violência, porque pregava a verdade contra Herodes, que havia possuído a mulher de seu próprio irmão. Mateus 14, 1, 5. E João ainda pregava a verdade a respeito da hipocrisia e mentira de todos os fariseus e líderes religiosos. Jesus Cristo, no capítulo 17 de Lucas, se você olhar ali, quando ele começa a ser indagado pelos fariseus, ele fala assim para os fariseus: o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre vós. Mas nessa noite eu quero falar que o reino de Deus está em vós. Você consegue perceber a diferença? Ou você é cristão, querido, ou você é fariseu e escriba. Ou o reino está dentro de você, ou o reino está fora de você. Mas só vai entrar naquele grande dia, na morada que o Pai preparou, aquele que contém o reino dentro dele, aquele que está em consonância com a palavra. Amém? Nós temos compromisso de dizer a verdade. Tanto eu, pastor Rodrigo, presbítero Márcio, evangelista Michael e os demais presbítero Marlo, principalmente o presbitério. Eu sei que essa é uma mensagem que às vezes você não queria ouvir. É uma mensagem que às vezes você fala assim: pô, tinha tanta coisa que eu ia falar. Falar que eu tenho que perdoar, que eu tenho que me arrepender, que eu tenho que mudar, porque senão eu não vou herdar. Mas a palavra diz que Deus exorta a quem Ele ama. Jesus te ama. Você que está claudicando na fé, aliás, você que está namorando o evangelho ainda, será que eu me converto? Será que eu não me converto? Será que eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador? Querido, faça isso correndo. Reconhece Ele correndo.
Eu já estive dos dois lados. Eu sempre falo isso. Se ficar a grande maioria aqui. Aí eu te pergunto: como é que é a tua vida sem Cristo? E como é que é a tua vida com Cristo? É impossível você falar assim para mim: é igual. É impossível. Eu vivo a mesma vida, Leandro. Então você está plantando a mesma semente. Você não se converteu. Aquele que se converte verdadeiramente, querido, vai provar e ver como o Senhor é bom. Aquele que se converte, meu Deus, verdadeiramente, vai provar e ver como o Senhor é bom. E a palavra do Senhor fala assim: e a benignidade dele dura para, porque ele é fiel, porque ele é justo, porque ele é verdadeiro. Tiago 4,8 ele fala assim: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Tem que haver uma reciprocidade. Tem que haver aí uma mudança de mente. Tem que haver arrependimento. Você tem que olhar e ver que as tuas atitudes não estão te levando para onde você tem que ir. Mas isso quem deve fazer é só você. Cristo não vai fazer por você. Pastor Rodrigo não vai fazer por você. Esses dias nós estávamos conversando, o pastor, me ligaram, tal, desesperado. Às vezes a pessoa pede oração, as pessoas estão desesperadas. Mas aí você fala assim: e aí, querido, vamos viver o Evangelho? Vamos tomar posse desse reino? Vamos deixar, daqui a pouco eu vou falar. E se há reino, há governo. Amém? Grava essa palavrinha aí: governo. Se há reino, há quem governa. Aí você pergunta para o camarada: e aí, querido, vamos para a igreja? Vamos glorificar a Deus, erguer a mão, né? Pergunta para ele se ele vem para a igreja. São raros os casos. A pessoa quer o quê? A pessoa quer as mãos de Deus, os beneplácitos de Deus, os auspícios de Deus. Mas os pés de Deus, se prostrar e falar assim: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és a minha força. Salmo 46. Eu quero ler. Esse salmo aqui é, meu Deus, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela braveza. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Amém? O socorro, o refrigério, o refúgio está tão perto da pessoa, mas ela prefere fazer o quê? Liga para o fulano, ele vai orar para você. Querido, nós não estamos negando de orar. A Bíblia nos ensina a orar uns pelos outros. Mas nós temos que trazer as pessoas para onde? Para o Evangelho. Eu não vou nem falar que é para o Ministério Evangelístico de Getsemane, porque nós não pregamos placa de igreja, nós pregamos o Evangelho de Cristo. Amém? Então quando você for consultado por alguém assim, se alguém te procurar, querida, a primeira coisa, pode orar por ela, fala com ela, entendeu? Se você for um obreiro que conhece da palavra, se você não conhecer da palavra, não fale, porque para ensinar heresia é melhor que não ensine. Amém? Mas estimule ela a fazer o quê? A conhecer o Evangelho.
Porque é o evangelho que vai lavar, vai remir, vai mudar a história. Se eu praticar a justiça, se eu praticar o que está aqui, querido, a minha vida vai ser diferente. Amém? Se eu praticar o que a palavra me ensina verdadeiramente, se eu me entregar, se eu mergulhar nesse rio, não tem como ser a mesma pessoa. Eu sou prova viva disso. Eu fui num lugar aí, não vou falar onde é, mas quando se a pessoa chegar a assistir, ela vai lembrar. Ela fala assim: nossa, quando eu vi o Leandro com o microfone, quando eu vi você com o microfone na mão, Leandro, só Deus para fazer isso mesmo, hein? Dá um glória aí, moçada. É, só Deus mesmo. Eu falei assim: glória a Deus, irmã, porque eu me arrependi. Amém? Eu me arrependi. E eu estou me arrependendo até hoje. E uma coisa que você tem que pôr na sua cabeça: não pare de se arrepender. E quanto mais você se arrepende, mais você cresce. Quanto mais você se arrepende, mais você cresce. Quanto mais você se arrepende, mais você cresce. E quanto mais você cresce, mais você toma posse daquilo que Deus tem para você. Gálatas 4:1, ele fala assim: em todo o tempo que o herdeiro é menino, ele nada difere do escravo. Ele vai ficar sob os tutores. Eu falei isso com um obreiro hoje, o Reginaldo. Deus só vai te entregar tudo aquilo do reino dele, as riquezas encobertas, como a missionária falou aqui, disse o texto bíblico em Isaías 45. Você acha que ele vai dar uma Ferrari pro Lorenzo, com o menino do William ali, de 5 aninhos, 3 aninhos? Não vai, querido. Quando eu disse Ferrari, eu não quero dizer o bem material, eu quero dizer o valor que aquilo que tem. Amém? Ou digamos assim, para você entender, você acha que ele vai entregar um grande ministério para uma criança? Não vai. Você acha que ele vai abrir a porta da sabedoria da palavra para uma criança dessa? Não vai. Ele é Deus, ele é justo. Ele não vai. Então continue se arrependendo. Em outras palavras, continue crescendo. Continue crescendo, porque Deus vai depositar tudo aquilo que é teu. A Bíblia nos ensina que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então há coisas que já foram confiadas ao meu nome, ao teu nome, ao nome do pastor Rodrigo, ao nome de toda a igreja aqui. Mas na minha vida não acontece. Está travado. Eu sou perseguido. Cresce, querido. Cresce no evangelho. Você quer ver o cara que sofre? Você quer ver o cara que sofre? Não é o cara que sofre. Eu digo isso porque hoje nós estamos, por misericórdia do Senhor, né, compondo essa obra. E quer ver quem sofre? É quando o camarada tem um chamado. O camarada tem um chamado. Tem um chamado. É nítido. Quando ele sobe para pregar, ele prega. Ele sobe para cantar, ele canta. Só que o ministério é travado. O que é um ministério travado? Nada pior que a igreja não reconhecer ele como homem de Deus. Pode até ver ele como pregador, mas como homem de Deus, tem muita diferença aí, querido. Há um abismo entre ser um pregador e ser um homem de Deus. E o reconhecimento do homem de Deus perante a igreja, perante o mundo, não tem preço. É esse tesouro aqui, ó. Carregar a glória de Deus não é fácil não, querido. Tem que haver renúncia. Tem que haver o arrependimento. Tem que ter aquelas horas da madrugada. Tem que ter leitura da palavra diária. Em outras palavras, tem que transpirar o evangelho. Transpirar o evangelho. Você tem que, a todo custo, a duras penas, ainda que te custe muito, mas se você quiser ser chamado homem e mulher de Deus,
pague o preço. Então, me perdoa aí pelo termo que eu vou usar. Tem alguns irmãos ainda que estão na ignorância e falam: Jesus Cristo já pagou o preço. Pelo amor de Deus. Tá. Vai orar 7 dias, 3 horas da manhã, você vai ver como é que é bom. Acorda direto pra você ver. Jejua 3 dias direto pra você ver. Começa a orar pelas pessoas. Põe tua vida na brecha mesmo, assim, ó. Tapa todas as brechas e vai para cima do negócio. Começa a orar pro povo. Você vai ver só, né, pastor? Uma semaninha em casa. Começa pra você ver. Depois você me fala. Mas Jesus já fez o preço, Jesus já pagou o preço. Querido, tanto é assim, nós temos vários exemplos de vários homens de Deus que foram açoitados porque estavam fazendo bem. Foram açoitados, cuspidos, maltratados, porque estavam fazendo o bem. Mas vale a pena carregar a glória de Deus. Vale a pena. Por que vale a pena? Acho que Atos 3, nós estávamos num culto na quarta-feira, e a irmã Andréia falou aquela passagem de Paulo e Silas. Acho que é Atos 3, né? O camarada queria dinheiro. Vocês conhecem a história, né? O coxo, o coxo, né? O coxo é um cego, eu não lembro. O coxo queria dinheiro, dá esmola aí. O homem de Deus fala assim: eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho a glória de Deus. Levanta e anda. Levanta e anda. Querido, tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Eu conheço gente assim. Se você pegar dinheiro, você nem conhece a pessoa. Por quê? Eu falo isso porque eu conheço uma pessoa assim, tá, gente? Tenho muito contato com uma pessoa assim. Então, o termômetro deu me balizar assim como ele está, é o estado psicológico dele. O dia que está agitado, o dia que está, você pode ter certeza, ou tem dinheiro para cair, ou tem que pagar alguém. O coração não pode estar nisso, querido. O nosso coração não pode estar nisso. Você que já aceitou, confessou Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador, teu coração não pode estar nisso. Teu coração não pode estar nisso. Teu coração tem que estar em Cristo. Teu coração tem que ansiar como a coça pela glória de Deus. E eu só atraio a glória de Deus com santidade, renúncia, intimidade, palavra. É o que é pregado nessa casa aqui desde a fundação. Nós nos movimentamos dentro disso e não iremos mudar, porque nós sabemos que isso agrada o coração de Deus. E se agrada o coração de Deus, por que você não está fazendo ainda? Se agrada o coração de Deus, por que não fazer ainda mais? Se você jejua um dia, jejua 2, 3, sei lá. Se lê a palavra, se você lê um capítulo, leia 2, leia 3. Se você orava 10 minutos, pai, obrigado, começa a ler no 15 minutos, começa a orar pelo menos uns 15 minutinhos. Começa com 15, vai. Daqui a um pouco você está orando 1 hora. Daqui a pouco você está rolando no chão lá e glorificando a Deus, enfim. Mas você está orando. Se não der para ficar de joelho, fica em pé. Se não der para ficar em pé, cansou, deita no chão, sei lá. Mas ora, busca. Amém? Mateus 6,33, Jesus fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí vem o restante, querido. E as demais coisas. Carro, casa, moto, papagaio, cachorro. Aí você vem depois. E aí? Será que nós temos buscado o reino de Deus? Se eu estou falando que o reino de Deus é a personificação de Jesus Cristo, será que eu estou buscando Jesus Cristo?
Mateus 6:21 diz assim, ó: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não preciso nem falar que os gananciosos, o coração deles está no tesouro, né? Mas nós que servimos a Cristo de fato, de verdade, o nosso coração tem que estar onde? No Evangelho, em praticar o verdadeiro Evangelho. Outra área também que nos pega, outra área também que faz o crente, faz o cristão se afastar do reino, se afastar do tesouro, é a área financeira. O camarada, quando ele é abençoado, e quando ele, principalmente na hora que ele tem que devolver o dízimo, devolver, não é dar não, viu? Porque Deus já confiou a você. Se você tem, foi porque Deus já confiou a você. Então nós iremos devolver. Aí vem a dificuldade, principalmente quando o cara recebe uma bênção, né? Ele recebe aquela pancada e ele fala, vixe, mas Deus não precisa ter, a casa do Senhor não precisa ter tudo isso aí não. É aí que está, querido. É aí que Deus vai provar se você é fiel ou se você não é fiel. É aí que Deus vai ver onde está o teu coração. A palavra do Senhor diz que Ele sonda os nossos corações e perscruta os nossos rins. Diz que se eu subir lá em cima, Ele me vê. Se eu descer, Ele me vê. Se eu me esconder, Ele me vê. Você quer enganar quem? Como o Zenildo sempre fala, você engana o juiz, o advogado, o pastor da igreja, mas Deus você não engana, querido. Ô glória! Deus você não engana. Deus você não engana. Pode passar céus e terra, mas a minha palavra não passará. Isso é só para quem crê, querido. Só para quem crê. Luiz Hermínio diz assim, ó: querido, se você acredita, não precisa de explicação. Você acredita, ponto, vamos junto, vamos adorar a Deus. Agora, se você não acredita, não adianta eu tentar te explicar, porque você não vai querer entender. Há um ditado lá fora também que diz assim, ó: mais cego é aquele que não quer ver. Eu não quero ver. Não quero ver. Às vezes a gente vai falar comigo, eu falo ali, agora não. Ela já sabe. Por quê? Eu não quero poluir minha mente com outras coisas. Se eu estiver reservado fazendo algo, eu estou focado. Amém? Só que é o seguinte, qual que é o nosso foco? É Cristo, é a palavra, é buscar a glória. Então eu tenho que me reservar onde? Em Cristo, na palavra. Então eu tenho que olhar, enxergar e compreender e falar assim, verdadeiramente, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Não tem como fugir dessa palavra, querido. O reino de Deus está aí. O tesouro está aí. Já foi posto na tua frente. Agora, a Bíblia também nos fala que nós somos herdeiros. Só que a Bíblia também nos reserva uma ressalva: não entrarão no reino dos céus os idólatras, os ladrões, os homicidas, os fornicadores, os adúlteros. E aí vai. Consegue entender? Deus é amor, lógico. Tanto é que Ele enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê tenha vida, e vida em abundância. João 3,16. Só que também fala que Ele é justiça. No final da mensagem, eu vou ler um texto aqui, e eu quero que você leve esse texto como reflexão para a tua semana. Amém? Então, quando eu falo da área financeira, que isso pode me afastar de pôr a mão no tesouro, não tem como eu não falar de Jesus e o homem rico. Eu vou ler aqui esse texto. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha o tesouro aqui, ó, vida eterna. Porque você me chama bom, disse Jesus. Respondendo Jesus: não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos?
Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Quis dar uma de orgulhoso com Jesus. Isso aí eu faço. Sabe o que acontece aqui? É quando o pastor vai aconselhar o obreiro. Isso aí eu já sei, pastor. Isso aí eu já sei, pastor. Isso aí eu já faço. Faz nada, mentira. Se ele estivesse fazendo, ele não estava na situação que ele está. Amém? Dá uma olhada. Se ele tivesse o coração onde tinha que estar, ele não ia escutar isso de Jesus. E tudo isso tem obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo que você possui. Jesus não fala assim, venda parte, não. Jesus vai lá e moe ele. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e segue-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Vamos esclarecer uma coisa aqui. O tempo já quase foi, mas eu tenho que falar, só para você não sair daqui e multiplicar a ignorância. Jesus não proíbe que você seja rico, não, querido. Amém? Jesus quer que você superabunde, transborde, para quando você vê alguém passar necessidade, você fala assim, tamo junto, tamo junto, tamo junto. Então Jesus Cristo quer que você transborde, para suprir não só as suas necessidades da sua família, mas todo aquele que precisa e necessita. Só fazendo um adendo, essa obra faz isso, viu? Amém? Meg Social aí, se você puder colaborar conosco, procure o Evangelista Luiz, está à frente disso aí, e mais os demais obreiros aí, a Jéssica, o Adriano, o Murilo e a Carol. Amém? Então Jesus não proíbe que você seja rico, que você seja próspero, que você tenha várias herdades. Ele só não quer que esses bens imateriais, essas coisas que vai ficar aqui, onde vai ser tudo destruído, ocupe o lugar dele. O lugar dele, querido, ele tem que estar em primeiro lugar. O lugar de Jesus Cristo no meu e no teu coração é em primeiro lugar. E o jovem rico, ele tinha o quê? O coração no dinheiro. Por isso que Jesus vem e quebra ele na emenda. Não fala assim, nem vende a metade. Ele podia falar assim, vende a metade. Porque se fala para vender a metade, ele fala assim, eu tenho muito, ainda vai me sobrar muito, ainda sou um homem rico ainda. E a confiança dele estava no... Isso é revelação da palavra, é rema para a tua vida. Mas Jesus Cristo fala assim, vende tudo que eu quero ver, até o bagaço secar mesmo. E muitas vezes na nossa vida, Jesus nos leva a condições que até o bagaço secar mesmo. É como passar na moeda da cana, né, Tonho? Passa 1, 2, 3. A hora que o trem começar a esfarelar, aí começa a sair o verdadeiro açúcar do negócio. Aí que vai ficar docinho. É o que vai temperar a garapa. É as últimas passadas. Quem faz garapa sabe disso. Não se assuste. Está tudo no controle de Deus. Só para nós, eu ia ter uma segunda parte da mensagem. Deus exerce governo e soberania sobre tudo, mas Deus vai nos reservar uma outra oportunidade. Eu só vou ler aqui na Mateus 6:10, na oração do Pai Nosso, ele fala assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. Salmos 103, versículo 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Creia. Não está nada fora do controle de Deus, querido. Está tudo nas mãos de Deus. Salmo 145, versículo 11. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder,
para que façam saber aos filhos dos homens, os teus filhos poderosos, e a glória do esplendor do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura por todas as gerações. Amém? Abra a tua Bíblia comigo em Mateus 36, 43. A palavra do Senhor diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, e nós confiamos no Senhor. Mateus 13, 36 ao 43. Vou esperar todo mundo abrir. Você pode jogar no telão, Bia? Por gentileza? Porque às vezes tem gente que não trouxe a Bíblia, né? Grava. Se você levar 5% do que foi ministrado aqui, querido, eu já estou feliz. Mas eu quero que você leva 100% desse texto aqui. Amém? 100% desse texto. Conseguiu? Mateus 13, 36 ou 43? 13 e 36. Amém. Amém, amados? Explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele, aos seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem, Jesus Cristo. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa, presta atenção, tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? 5% da mensagem, se você quiser levar, amém. Mas 100% desse texto, amém? Porque além de ser palavra, é um texto que nos revela aí a intenção de Cristo para conosco. Iniquidade não entra no céu. Sem arrependimento não entra no céu. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida. Que o Senhor possa reservar dias de refrigério na presença dEle. Que o Senhor possa te oportunizar. Você ainda que não deu esse passo tão importante, mas que o Senhor possa te oportunizar. Que o Espírito Santo de Deus possa te convencer do pecado e da justiça. Amém? Aplauda o Senhor.